Gênesis capítulo 6, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor, entristeceu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. 3 andares a arca, o navio tem. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Sim, Senhor, baseado na tua aliança comigo e com os meus irmãos, nos curvamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Deus, visita-nos, nos abençoa, nos ensina nesta noite. Permite que a tua palavra seja comunicada e a graça do Senhor possa nos constranger, possa nos confrontar, possa nos fazer olhar para dentro de nós, nos levar à reflexão. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor desesperadamente. Se o Senhor não estiver aqui, não estivesse aqui, não adiantaria estarmos aqui. Estamos aqui porque o Senhor marcou um encontro conosco e queremos desfrutar do Senhor na tua presença, desfrutar da tua proteção,
desfrutar da Tua palavra, queremos que a Tua palavra entre em nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que todos os que assistem jornais nos dias de hoje já perceberam que todas as emissoras de televisão, inclusive a Globo, já se rendeu ao fato de que não tem jeito. Mais de 80% das notícias são sobre desgraças, chuvas descontroladas, destruindo tudo, seca demasiada do outro lado, matando e devastando a vida, assassinatos de um lado, roubos, assaltos, crimes, chacinas, sequestros, violência com requinte de crueldade, corrupção de formas não imagináveis em todos os setores da sociedade. Na família, marido matando a esposa e vice-versa. Filhos matando os pais e vice-versa. Traições, separações, brigas e divergências por dinheiro, por herança, pelos filhos, drogas, todo tipo de coisas trazidas, influenciando e arruinando a família e alimentando o crime e a criminalidade, afetando a paz social e deixando o país num caos total. Na área da moral, perdeu-se o juízo. Imoralidades, perversões e depravações sexuais desavergonhadas e absurdas acontecem em plena luz do dia, na rua, na esquina, na praça, na escola, na televisão, no cinema, na internet, e parece que a maioria das pessoas endureceu tanto o coração e já acham todas as coisas normais e naturais. E olha que eu estou falando do Brasil, mas todos sabem que não é só o Brasil. Aonde você vai, aonde você põe os olhos, estas coisas estão acontecendo em maior ou menor proporção em todos os lugares. E a pergunta seria, será que isso tem a ver com o tempo do fim? Será que estamos vivendo os dias de Noé e não estamos percebendo? Estamos prestes a começar, como dissemos há pouco, a fazer uma campanha para abençoar nossos amigos, abençoar pessoas enfrentando problemas, esses tipos de problemas, esses tipos de crueldades, esses tipos de lutas, de enfermidades, de doenças na casa dos amigos. E cremos que esta campanha será uma grande bênção. Vamos alcançar lares, vamos alcançar famílias, vamos alcançar pessoas em situações muito difíceis. E Deus nos usará, nos ajudará a abençoar estas famílias com amor e com o poder de Jesus, e muitas delas terão o privilégio de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. É esse desafio de entrar nas casas que leva a igreja a ser um instrumento da bênção do Senhor dentro dos lares. Na chegada daqui do culto, encontrei-me com o presbítero Gilson, e ele falou que no projeto que nós temos chamado Pão do Céu, Pão da Vida, que é dar pão a familiares que têm pessoas doentes ali no Hospital Jaime, e eles têm um momento que eles são permitidos entrar pelos corredores e orar. E tem um irmão que faz isto muito rapidamente, e foi orando, e orando, e orando, e orando, e um dia desses aqui, tem um irmão que tem um caldo de cana ali, e uma mulher passou lá e falou assim, você é crente? Ele disse, sou. Da onde você é? Ele disse, eu sou da Igreja Vida. Ela falou assim, pois é, eu estava com câncer lá no Hospital Jaime, e um crente da sua igreja passou lá e orou por mim, e eu estou curado, eu não estou sentindo mais nada. É esse tipo de experiência que nós desejamos ver em nossos lares, através desta campanha, pessoas passando por experiências extraordinárias, Deus visitando de forma especial, e nós queremos, no nome de Jesus, trazer, não a desgraça, mas a graça de Deus
para cada lar que experimentar a campanha da Arca das Bênçãos de Deus. O presbítero Gilson está com uma casa disponível para fazer campanha lá no Planalto Serrano, não é isso? Se alguém aqui é próximo ao Planalto Serrano, quer investir no Planalto Serrano, é só procurar o presbítero Gilson, que ele já está com um endereço para te ajudar. Mas olhando para o nosso texto, vamos notar que há um estado espiritual de vida, guardando as devidas proporções do tempo, praticamente igual a nós. Gênesis capítulo 6, nós encontramos uma sociedade absolutamente pervertida, corrompida, cheia de maldade e todo tipo de violência. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em pecado e deixaram este legado, esta herança, transferida para as suas gerações, e a partir daí, toda esta maldade, toda esta perversidade só foi crescendo à medida que a população crescia. Estudos nos informam que de Adão até Noé, tempo de Noé, já tinham passado cerca de 1650 anos. Portanto, já havia uma população razoável, e a dissolução, a maldade, a perversidade, a iniquidade estava presente e crescendo cada vez mais. Segundo o relato aqui de Gênesis 6:5, a perversidade do homem tinha aumentado tanto na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, de manhã e à noite, até o anoitecer, sem reprimenda, sem intimidação, sem medo das consequências, sem o temor de Deus no coração. A maldade, a perversidade, a iniquidade e a violência estavam dominando a terra. Inclusive, as perversões sexuais são mencionadas de forma indireta quando afirma que os filhos de Deus casavam com diversas filhas dos homens. Aqui encontramos a poligamia, a prostituição, a imoralidade sexual já fortemente presente dentro do contexto. O interessante neste relato é que não é um homem que está dizendo que as coisas estão muito ruins. O texto de Gênesis 6, verso 5 diz que Deus olhou e viu que a terra estava corrompida, estava cheia de violência, estava cheia de iniquidade, estava cheia de perversidade, e ficou triste. Decidiu que já não era mais possível suportar diante de si tanta iniquidade na terra. É certo que tudo começou com os nossos primeiros pais, mas este texto de Gênesis, irmãos, marca que, se você olha para o texto, há um momento no texto que ele marca e dá uma informação que parece que a violência, a imoralidade, a criminalidade, a corrupção começa a ir em proporções sem conseguir imaginar, sem conseguir medir, mensurar. E trata-se daquela expressão que diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e notaram que elas eram lindas, belas, formosas, sensuais, e decidiram tomar de entre elas várias mulheres para si. Este texto, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus revelada para nós. E tudo aquilo que nós precisamos na palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual e para o entendimento da vida eterna e do projeto de Deus para cada um de nós, está plenamente claro dentro da palavra de Deus. Mas há uma ou outra expressão, um ou outro versículo dentro da Bíblia que nós não temos condições, falta-nos capacidade e até entendimento para compreender. E este é um dos textos difíceis das Escrituras. Nós temos aqui pelo menos 3 interpretações
de quem seriam estes filhos de Deus. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e ficaram encantados com a beleza, com a formosura, com a sensualidade e decidiram possuí-las. Então, uma primeira interpretação diz que estes filhos de Deus seriam anjos de Deus. E eles, vendo como as mulheres na terra eram bonitas, belas, sensuais, decidiram assumir uma forma humana, possuíram essas mulheres, e a partir daí surgiram homens inteligentes, famosos, renomados naquela sociedade, mas junto veio a maldade, multiplicou-se a maldade e a iniquidade. A dificuldade de se aceitar esta interpretação como verdadeira é que aí estaríamos admitindo uma segunda queda de anjos. E nós sabemos que houve apenas uma queda de anjos antes mesmo da criação do homem e de toda a criação. Outra segunda interpretação a respeito do texto é que seriam anjos, mas anjos caídos. Ou seja, seriam demônios que assumiram a forma humana e possuíram as mulheres e por causa disso geraram essas pessoas gigantes, famosas e tudo mais. A grande dificuldade inicial entre esses dois textos, seja anjos de Deus que caíram, o que biblicamente não dá base, sejam anjos caídos ou demônios, é que dentro da Bíblia e fora dela, na experiência cristã, tanto anjos quanto demônios apareceram de forma visível, em forma corpórea. Era um dom, um talento que Deus lhes deu na existência, para eles aparecerem para as pessoas, comunicarem às pessoas, mas isso não era durável, não era contínuo, não era sequente, não era frequente. Eles voltavam à sua vida, que eles são seres espirituais, eles não são seres carnais. Então, entender que anjos caídos ou anjos de Deus resolveram deixar os céus e virem morar com as mulheres, trazer uma confusão muito grande entre o que é ser terreno e o que é ser celestial. Mas, quanto a entender que poderia ser anjos caídos, seriam demônios, a grande dificuldade é entender que a Bíblia estaria chamando, então, anjos caídos, demônios, de filhos de Deus. Então, os anjos caídos, ou seja, os filhos de Deus, olharam para as mulheres e as desejaram. A Bíblia não chama anjos caídos, a Bíblia não chama demônios de filhos de Deus. A Bíblia, sim, chama anjos santos, anjos do Senhor, de filhos de Deus, e chama os próprios santos, os próprios servos de Deus, de filhos de Deus. Então, essas duas interpretações, elas têm muita dificuldade para elas permanecerem em pé, por mais que elas tragam uma atração muito grande. Se você for procurar em alguns comentários, você vai encontrar algumas falas a respeito disso, mas vai descobrir que isso tem muito a ver com um pouco de influência da mitologia dos povos pagãos, em que criam em deuses que se transformavam em pessoas, que se relacionavam com pessoas. Então, essas duas interpretações trazem um pouco da mitologia e não da palavra verdadeira de Deus. Contudo, é respeitada a opinião, só no meu entendimento não é possível ver assim. Uma terceira e última interpretação, eu particularmente tenho uma grande simpatia por ela entende que filhos de Deus, neste caso aqui, são a geração de Sete, de onde, apesar da presença do pecado, surgiu uma geração de pessoas piedosas. Sete foi o segundo filho de Adão após a morte do Abel. O Abel morreu, aí nasceu o Sete. Então, o Sete é procedente de uma geração. A gente acompanha a linhagem, percebe que é uma geração piedosa, temente a Deus.
E entre elas se destaca Enos. O texto diz que deram o nome de Enos, e a partir dali começou-se a adorar, a cultuar o Senhor. Desta geração procede Enoque, que andou tão perto de Deus, que Deus o levou para si, foi levado para morar com o Senhor nos céus. Desta geração procede Noé, que diz o texto sagrado que era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Ele andava com Deus. Pois bem, esta linhagem de homens gerados de Sete, embora pecadores, porém muito tementes a Deus, olharam para as mulheres, filhas dos homens aqui, é entendido como geração de Caim, que matou Abel e foi amaldiçoado. Então a geração de Caim não está sobre si não apenas o pecado recebido, herdado de seus pais, mas há uma maldição lançada sobre ele. E nós vemos esta maldade, enquanto que na outra geração nós vemos o temor de Deus crescendo, vemos a maldade crescendo na geração de Caim. Nós vemos que no capítulo 5 há um registro das gerações de Caim, cujo nome é Lameque, e este homem já é um bígamo, ele casa com 2 mulheres. E ele chama as suas 2 mulheres e diz: olha, eu queria dizer para vocês que eu matei 2 homens por coisas tolas. Um me pisou no pé e eu matei, o outro eu matei 2 homens. O entendimento desta interpretação, que é defendida pela maioria dos teólogos e estudiosos mais piedosos, de que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim, é que o relacionamento desses homens piedosos, que andavam com Deus, que tinham um compromisso com Deus a despeito de terem herança pecaminosa, ao se relacionarem, ao deixarem as mulheres de sua própria geração, de sua própria fé, de sua própria caminhada, e se envolverem com a geração de Caim, que estava marcada por uma maldade, uma iniquidade tão grande, a partir deste momento surgiram esses homens especiais, esses homens renomados, esses homens fortes, esses homens gigantes que até antes já existiam, e depois disso também Davi lutou com os gigantes, os príncipes de Israel foram na terra prometida e viram gigantes. Então houve um choque dentro da raça humana, na medida que filhos de Deus decidiram envolver-se com filhas dos homens, filhas que não estavam dedicadas, estavam bem situadas na presença de Deus. Mas vamos deixar um pouco de lado essa interpretação. É importante eu falar isso para você, porque você que é líder de célula vai chegar numa casa e alguém pode lhe perguntar: quem são esses filhos de Deus? Você pode dizer com tranquilidade: a maioria dos estudiosos dizem que são os descendentes de Sete, o filho de Adão que nasceu depois que Abel morreu. E essas filhas dos homens, eles entendem que são os descendentes de Caim. Pronto, você não está dizendo o que é isto. A maioria dos estudiosos, piedosos, teólogos entendem assim. Mas vamos pensar, vamos refletir nos próximos minutos sobre aprender com Noé, sobre o fim dos tempos, já que a gente começou falando das coisas que parecem com os fins do tempo. E então Noé era um homem que andava com Deus no meio de uma geração corrupta. Como já dissemos, os tempos eram terríveis, os homens eram maus e praticavam todo tipo de violência, de maldade, de imoralidade, de iniquidade, continuamente e sempre. O verso 12 diz que a terra estava corrompida, e não é só uma vez que o texto diz. Isso quer dizer, no texto original, que a terra estava desorganizada, a terra estava destruída, estava descontrolada. E eu faço uma pergunta: será que a nossa terra não está diferente? Mas no meio desse caos completo, de Gênesis 6, 8 até o 12,
Nós encontramos Noé, um homem justo, um homem íntegro, temente, que andava com Deus, que não se misturava, que não concordava, que não participava, que não se envolvia, não era conivente com todo esse quadro de desgraça, pecado, iniquidade, imoralidade ao seu redor. É aqui que nós somos chamados à reflexão, eu e você. É aqui que nós somos chamados a aprender com Noé, a viver em tempo de julgamento divino, pois nós estamos vivendo também um tempo terrível, mas podemos aprender, fazer diferença em nosso meio social, em nosso trabalho, na escola, entre os vizinhos, em qualquer lugar que estivermos, nós podemos ser transformados, ser colocados, postos como agentes de mudanças, como agentes de transformação. Podemos mostrar às pessoas que convivem conosco que nossos valores são diferentes, que nós não estamos corrompidos, que temos uma fé que causa choque entre os valores destas pessoas e os nossos valores, que nós não andamos no conselho dos ímpios, não paramos no caminho dos pecadores e não nos assentamos nas rodas dos escarnecedores. Somos chamados, queridos, para sermos sal da terra e luz do mundo. Crentes que servem a Deus como Noé, precisam fazer a diferença nesta sociedade, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, de se vestir, de se portar, no seu modo geral de viver. Não pode ser igual às pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Senhor, que não andam com o Senhor. Mas infelizmente, como naqueles dias de Noé, irmãos, nós temos hoje ainda muitas pessoas, muitos crentes, muitos servos de Deus que decidem fazer algum contato com as filhas do mundo, com os filhos do mundo, começam a querer desfrutar das ofertas que o mundo oferece, e quando eles vão descobrir, estão afastados de Deus, distanciados de Deus. Assim é que vemos homens de Deus, sérios, se depravando na pornografia virtual, por exemplo. Mulheres santas, consagradas, se vestindo de maneira vulgar e sedutora como as filhas do mundo. Vemos jovens e adolescentes querendo fazer as mesmas coisas que os adolescentes e jovens filhos do mundo fazem. Nesses últimos tempos, tempo do fim dos tempos, onde a sensualidade, o erotismo e a sexualidade está acesa, aflorada e praticada nas mais diversas formas entre os homens e mulheres e pessoas do mesmo sexo, afrontando e violentando o conceito bíblico de relacionamento saudável em família. Verificamos que os jovens e adolescentes e até pré-adolescentes já iniciam a carreira da promiscuidade sexual já muito cedo. Nós vemos meninos com 12, meninas com 12, 13 anos já namorando, e com um namoro abrasado, descontrolado, sem regras, sem limites, sem orientação, no meio da rua, na praça, no shopping, dentro do carro, e já estão praticando relação sexual como eles já estivessem prontos para assumir as consequências dessa atitude. Alguns pais, irmãos, chegam a preparar os filhos para isto. Há pais que pegam o preservativo e entregam os filhos para que eles não peguem doença ou não tenham aí um neto de forma inconsequente. Alguns pais chegam ao cúmulo de permitir que seus filhos tragam para dentro de sua casa seus namorados, e alguns chegam até a ter camas de casais, e naturalmente recebem em suas casas esses namorados que entram pela casa dentro, entram pelo quarto, trancam a porta, fazem o que querem lá dentro, saem e vão embora. E todos acham tudo muito normal. São coisas como esta que doeu o coração de Deus. São coisas como estas que machucaram o coração do Senhor. Deu tristeza ao Senhor olhar para a terra e ver que as pessoas estavam cometendo toda sorte de pecados e não se assustava com isso. Nossa igreja, irmãos, entendendo, e eu quero falar isso aqui com muito respeito, com muito carinho,
entendendo que não podemos viver como os filhos e as filhas deste mundo. Temos como valor e orientamos, ensinamos, trabalhamos, conscientizamos para que os adolescentes não namorem antes dos 18 anos. E a razão é simples. Por que namorar antes dos 18 anos? O que levará esses adolescentes? Como será o modelo de namoro desses adolescentes com 13, 14, 15, 16 anos, 17? O que eles vão fazer? Como será o namoro deles? Eles vão viver como santos, segurando no dedinho um do outro? Ou eles serão levados a fazer o que nós acabamos de narrar a respeito do que vemos aí fora, e vemos nos jornais, e vemos nos comentários? A nossa grande tristeza a respeito disso, irmãos, é que os adolescentes, muitos desses adolescentes estão fazendo isto aqui na igreja, pertencentes à igreja. E alguns deles com autorização dos pais. Ou seja, os adolescentes sabem que a igreja tem uma visão e um valor para preservar a fé e a própria família. Aí os adolescentes vão e pressionam os pais. E aí os pais liberam para os adolescentes namorarem. E o pior é que essas coisas não ficam escondidas. Essas coisas passam a ser feitas de forma escancarada. Há até uma sensação de poder. Um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, de mãos dadas, nos corredores da igreja, no meio dos seus colegas, e se alguém o aborda, se alguém o pergunta, mas esta é a visão da igreja? Não, eu estou fazendo porque meu pai deixou. Agora, se você como pai, que conhece o valor da igreja, que entende que essa sensualidade aflorada, esses desejos incontidos estão aí sendo vendidos em todos os lugares, no Face, na internet, no celular, nas salas de bate-papo, e você acha que seu filho vai ter um relacionamento saudável, não haverá nenhuma imoralidade, não haverá nenhum abrasamento, não cairão no pecado da fornicação, da relação sexual ilícita? Nós, pastores, que acompanhamos jovens que namoram nesta igreja, e eu poderia trazer 10, 15 deles aqui, que foram acompanhados por um de nós, e nós perguntaríamos a eles publicamente, perto de vocês aqui: foi fácil ter um namoro santo? Você não vai encontrar um deles dizendo, foi fácil. Todos eles dizem, é muito difícil, pastor. A pressão é muito grande. O ataque é muito forte. Então, por que nós vamos brincar, queridos irmãos? Por que nós vamos entrar num caminho que não vai fazer bem para a nossa vida? Nós precisamos, orientação da palavra de Deus, fugir de toda aparência do mal e deixar de viver como se fôssemos filhos do mundo. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Seu filho não é neto de Deus, seu filho é filho de Deus. Sua filha é filha de Deus. E eles são chamados para viverem uma vida santa. Hoje Deus está chamando você, está chamando eu, está chamando a mim, a nós, cada um de nós, para nós vivermos como santos, santas diante do Senhor, para nós, com a nossa vida, mostrarmos que fazemos a diferença nessa sociedade perdida, descontrolada, sem conceito de valores definidos, sem saber o que é certo e errado, o que é santo, o que é profano. Paulo nos chama neste momento na sua carta aos Romanos, capítulo 13, de 11 a 14, dizendo: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que no princípio, quando cremos. A noite está quase acabando, o dia longo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz, comportemo-nos com decência,
como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, de 11 a 14, versão NVI. Hoje, irmãos, nós somos chamados para nós darmos sequência a uma geração bíblica de José, de Daniel, de Noé. Nós somos chamados para sermos representantes do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. A volta, os sinais da volta do Senhor Jesus é tão iminente como os sinais de que o dilúvio viria sobre aquele povo. E nós não só precisamos estar preparados, mas precisamos ser instrumento de bênçãos para as pessoas. Nós precisamos andar por esta terra como Abraão peregrinou pela terra de Canaã. A Bíblia diz que ele andava pela terra, ele peregrinava pela terra, contemplando uma pátria superior, contemplando uma pátria celestial. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos convida a olhar para as coisas de cima, para as coisas do alto, e não nos prendermos nas coisas daqui de baixo. Então, aprendendo com Noé nos tempos do fim, em primeiro lugar, nós vemos que Noé andava com Deus no meio de uma geração totalmente pervertida como a nossa hoje. Em segundo lugar, Noé tornou-se um pregador da justiça de Deus. 2 de Pedro 2,5 diz assim: Deus não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, versão NVI. A versão na linguagem de hoje diz assim: Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais 7 pessoas com Noé. Irmãos, os textos dizem que Noé era o pregador da justiça. A despeito de toda a ruína, de toda a maldade, de todo tipo de iniquidade, Noé não pregou a desgraça para aqueles homens. Ele pregou para o povo que se eles não se arrependessem, o julgamento de Deus seria muito severo. E eu quero entrar agora, neste momento com os irmãos, num período de imaginação. Não é possível, a gente não tem mais relatos detalhados, mas é possível a gente imaginar Noé e seus filhos num grande pátio, juntando madeira, começando a construção de uma arca, de um barco, ou, na verdade, um grande navio com cerca de 130 metros de comprimento, 23 metros de largura, 13 metros de altura em 3 andares. E isso levou cerca de 120 anos. Agora, continue imaginando comigo as pessoas passando, olhando e falando: Noé, eu sei que você é um homem que pensa diferente de nós. Eu sei que você tem um comportamento totalmente diferente do que nós fazemos. Nós temos visto que você de vez em quando adora aí um Deus que nós não conhecemos e nem acreditamos, porque o nosso Deus é o nosso prazer. O nosso Deus é nós mesmos, está dentro de nós. Mas, Noé, explica para nós, o que você está fazendo aí com esse monte de madeira? Imagine Noé dizendo: eu sei que vocês não vão acreditar, mas Deus, o eterno Criador do céu e da terra, o Criador de toda a raça humana e de tudo que há, a quem sirvo fielmente, apareceu a mim e me disse que está muito triste com vocês, com toda a humanidade, que todos os homens andam em desobediência, cometendo todo tipo de iniquidade, e se afastaram completamente, viraram as costas completamente para esse Deus. E ele me disse que não há mais solução para esta humanidade, que não tem retorno, que eles não vão se arrepender. O eterno Deus me disse que vai destruir o mundo habitado com um grande dilúvio. Aí você ainda imaginando como eu,
Houve alguém dizendo: não é você está dizendo que o seu Deus vai nos destruir, vai nos matar com esse tal dilúvio? Noé disse: sim, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de vida e voltarem para o eterno, Ele enviará um grande dilúvio e destruirá tudo. Imagino ainda Noé dizendo: mas ainda há tempo para vocês, eu não terminei a arca. O meu Deus é um Deus de justiça, um Deus justo, reto, mas também é um Deus de misericórdia, e se você mudar a sua vida, Ele vai salvar você dessa desgraça tão terrível. Aí o homem responde: eu não acredito nisso que você está falando, você está pirado, você enlouqueceu, você ouviu vozes, deixa isso para lá, vamos viver a nossa vida, Noé, vem com a gente, isso é doideiro o que você está fazendo. Eu posso até imaginar algumas vezes alguns desses homens olhando para aquele barco e para Noé e tentando combinar que vão matar Noé e quebrar aquele barco e ver se essa história de dilúvio vai existir então. E imagino Deus guardando Noé para que aquela coisa não acontecesse, de tão grande que era a iniquidade. Você pode imaginar o Noé, porque Abraão, que é o chamado pai da fé, também teve seus momentos de dúvida. Noé tendo seus momentos de dúvida, dizendo: pai, tu falaste comigo mesmo? Eu devo construir esse negócio que se chama arca? E num silêncio absoluto, ele olhando para os céus e conversando com Deus, Deus o consola, dizendo no seu coração: continue obedecendo. Imagina os seus filhos perguntando: meu pai, com todo respeito que eu tenho com o senhor, mas será que isso é verdade mesmo? Será que o Eterno falou isso mesmo com o senhor? Ele diz: falou sim, meus filhos, o Eterno falou comigo. Irmãos, talvez Noé tenha tido sim alguns momentos de dúvida, mas o que perseverou no seu coração foi a fé, foi a certeza de que ele estava sendo instrumento de Deus naquele momento, sendo o pregador de justiça. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amados, Noé fez história e cumpriu o papel dele. Veio a chuva, veio o dilúvio, as fontes de águas da terra se romperam, e em 40 dias toda a terra estava coberta. A palavra do Senhor se cumpriu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus vela por cumprir a sua palavra. Noé passou 120 anos construindo a arca e avisando que Deus não estava mais suportando o pecado do povo, que o julgamento viria. Eles não quiseram ouvir. Hoje nós somos a geração de Noé, e os sinais da volta de Jesus estão aí claros diante dos nossos olhos, e nós precisamos manter firme a nossa vocação e manter os nossos olhos, como diz Hebreus 12, fixos em Jesus, e nos desvendando de todo o peso e todo o pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta por Jesus. É o momento de nós preservarmos a nossa fé, é o momento de nós vivermos a nossa missão de embaixadores, de representantes do reino de Deus, e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos, nesse momento de campanha, reacender a nossa paixão por Jesus e pelas pessoas que precisam de Jesus, que precisam ser alcançados. Precisamos ser um Noé que pregue um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus de vitória, nesses tempos de ruínas, nesses tempos de desgraça, nesses tempos de dias difíceis. O Senhor está nos chamando, a mim e a você. Hoje é dia meu, seu, nosso, de nós avaliarmos nossa vida com Deus e nossa relação com o mundo. Hoje é dia de você, amigo, ouvinte, você, internauta, olhar para dentro de si e conseguir entender que só Jesus Cristo salva. Só nele nós vamos encontrar a verdadeira paz, a vida eterna. Noé
nós estamos aprendendo com ele como viver no fim dos tempos. Em primeiro lugar, nós vimos que Noé andava com Deus em meio à corrupção. Em segundo lugar, nós vimos que Noé, no meio de toda essa situação, ele tornou-se um pregador da justiça. E em terceiro lugar, Noé foi o instrumento de Deus para continuar os propósitos, os projetos de Deus. Diga comigo, continuar os propósitos, os projetos de Deus. Gênesis 6,18 diz: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 9,1 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Irmãos amados, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é fiel, a sua palavra se cumpre, nenhuma de suas palavras volta vazia. Noé se agradou do Senhor, e Deus usou Noé para fazer a arca, enquanto fazia, pregava o amor do Senhor. Terminou a arca, o dilúvio veio e Deus fez uma aliança com Noé. Deus não desistiu da humanidade. Deus não deixou a humanidade morrer na desgraça. Seria como Jesus retirar o Espírito Santo e dizer: vamos deixar este mundo morrer na sua desgraça. Muito pelo contrário, o Senhor se levantou e colocou o Espírito Santo dentro de nós. E a palavra diz em Efésios 1 que ele é penhor e selo de garantia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que não estiverem preparados no dia da volta do Senhor não receberá como julgamento um dilúvio, mas a palavra diz que neste momento a terra será julgada e ela será queimada. O fogo destruirá a terra, e o fim da humanidade, daqueles que andam com Deus, será estar com Jesus e viver com Ele eternamente. A terra é um estágio para escolhermos aonde nós queremos viver. A terra é o local que você tem a oportunidade de definir se você quer passar a eternidade com Jesus no céu, ou no lugar que Jesus não está, ou no lugar onde não há paz, não há vida, não há alegria, não há amor, não há paixão, não há prazer. A terra é o estágio para você escolher morar com Jesus e viver no céu para sempre. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não foi chamado para morrer no inferno. Você foi chamado para viver no céu com Jesus. O inferno não foi feito para nós, para mim, para você. O inferno foi feito para colocar o diabo e seus anjos, que se rebelaram e se afastaram e desobedeceram ao Senhor. Mas o Senhor hoje convida a você e a mim para nós confiarmos e crermos neste Senhor e sermos os transferidores desta bênção de Deus para as pessoas que ainda não sabem disto. Tem muitas pessoas que ainda não sabem desta verdade. Tem muitas pessoas que acham que a humanidade vai continuar eternamente, que isso vai acontecer uma terceira guerra e tudo vai recomeçar. Não, não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai ter fim, que Jesus vai voltar e que Jesus vai levar os seus, e ai de quem ficar. Jesus não vai levar o mais bonito, Jesus não vai levar o mais rico, nem vai levar o mais pobre. Jesus vai levar aquele que o reconhece como seu Senhor e Salvador, que sai da sua mesmice, da sua vida, de tentar resolver a sua vida por si mesmo, e reconhece os seus pecados e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é quem frequenta uma igreja, não é quem se batizou, não é quem é honesto, é quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Lembro-me de uma ilustração mesmo, não é verdadeira. Um jovem havia cometido numa cidade pequena um grande crime, e o seu pai, o melhor advogado da cidade. E o seu pai o procurou e disse: meu filho, você cometeu um crime e você vai ser condenado com certeza. Mas eu quero convidar você para se entregar, porque eu sou um bom advogado, você conhece, eu sou respeitado, eu sou renomado, e o próprio fato de eu advogar o meu próprio filho, eu vou tirar você desta situação com muita facilidade. O filho disse: pai, eu não estou afim de ficar atrás das grades,
Eu quero viver a minha vida, eu vou curtir, eu vou embora, eu vou fugir e ninguém vai me achar. E este filho foi, e um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, uma condenação chama outra condenação, um pecado chama outro pecado. E um dia esse moço é achado, é pego pela polícia, é preso. E ele pede para se transferir para a comarca onde está o seu pai. E ele chega para o seu pai e diz: pai, agora eu preciso do senhor. Agora eu preciso do melhor advogado. O pai olhou para ele e disse: meu filho, quando eu era advogado, eu me ofereci para te ajudar. E você não quis. Hoje eu sou o juiz desta comarca. Hoje eu vou te julgar e te condenar. Essa é uma ilustração que mostra o que Jesus é para nós hoje, queridos. Jesus hoje é o nosso advogado. E a palavra diz que Ele está à direita de Deus Pai. E intercede por nós. E clama por nós, e diz: pai, eu morri também por esse pecado do Valteci, eu morri por esse pecado daquela irmã, eu morri por esse pecado daquela filha. Pai, dá mais uma chance. Hoje ele é advogado, mas haverá um momento que ele deixará de ser advogado, e se assentará no seu trono, e há de julgar todas as raças, povos e nações. Hoje qual é a sua decisão? Que lado você quer estar? Você quer hoje ter Jesus como seu advogado? Você quer hoje andar com Jesus? Eu quero encerrar este momento de palavra de Deus pensando sobre a arca. E eu perguntaria a você: você já parou para imaginar o que tinha dentro daquela arca, daquele navio com Noé, seus filhos, sua esposa, as esposas dos seus filhos, e aquela bicharada toda, 3 andares. O que tinha dentro daquela arca? Enquanto lá de fora estava chovendo torrencialmente, o que tinha lá dentro daquele navio? Dentro daquela arca tinha Deus presente. Dentro daquela arca havia bênçãos especiais. Dentro daquela arca havia segurança. Foi Deus quem fechou a porta do navio por fora. Não foi Noé que fechou por dentro. Dentro daquela arca tinha proteção. Dentro daquela arca tinha provisão, tinha cuidado de Deus, tinha manifestação do amor de Deus para com Noé e para com as novas gerações. Nós somos esta geração de Noé. Eu e você estamos aqui porque nós somos geração de Noé. Dentro da arca tinha um compromisso de Deus de salvar famílias, porque o Senhor levou para dentro daquela arca uma família inteira. E aquela arca, aquele barco, aquele navio hoje simboliza Jesus. E eu quero perguntar a você: você não gostaria de entrar dentro deste barco hoje? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vivemos tempo do fim. E Jesus diz assim: olha, como o relâmpago que sai do Oriente e termina no Ocidente, tão rápido assim será a vinda do Filho do Homem. Tão rápido assim será a volta de Jesus. Mas Jesus diz que nós não seremos apanhados, despreparados. Aqueles que já entregaram seu coração, já deram a sua vida para Ele, aqueles que já entraram no barco de Jesus, não precisam temer, só precisam se santificar, só precisam de se consagrar,
Só precisam continuar acreditando que eu vou para o céu, porque eu creio que Jesus morreu por mim. É isso que garante a minha vitória. E quem sabe nesta noite há pessoas que estão aqui, que até frequentam a igreja, e quem sabe já são até batizados, ou são mesmo visitantes. Não tem certeza se Jesus vier hoje, você subirá com Ele. Se você não tem essa certeza, Jesus está te chamando hoje. Vem comigo hoje. Vem comigo para o barco. Vem para a arca da salvação. Vem comigo para a arca que tem as bênçãos de Deus. Vem fazer parte dos filhos de Deus. Vem fazer parte da família de Deus. Daqueles que entendem e reconhecem que tem pecados e que seus pecados o afastam de Deus. E que só Jesus, só Jesus, só Jesus, da mesma forma que Ele salvou a mim, porque eu creio que só Ele, e salvou aqui muitos irmãos, só Ele pode salvar você. Feche os seus olhos, responda essa pergunta a você mesmo. Senhor, se Tu voltares hoje, eu vou com o Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor nos ares, como diz a Bíblia. Se você não consegue dizer sim para a sua resposta, você precisa dizer sim para Jesus hoje. E eu quero convidar você que tem dúvida, que precisa hoje receber Jesus no seu coração, precisa entrar hoje no barco de Jesus. Quem gostaria hoje de fazer isto? Levante a sua mão com toda a firmeza, com toda a clareza, sem medo. Jesus aqui hoje não é um vigador, não é um carrasco. Jesus hoje não é um juiz, mas Ele é o advogado que diz: vem para a arca. Capítulo 7, verso 1, Deus diz para Noé: entra na arca. E a ideia é: venha para dentro do barco. Há alguém que nesta noite gostaria de receber Jesus? Levante uma de suas mãos, e nós queremos abraçar você, orar com você e declarar que a bênção de Deus está sobre sua vida e sua casa. Quem será o primeiro que neste momento vai abrir o seu coração? Quem será o primeiro? Quem será o primeiro que sente que precisa mesmo de Jesus, que não tem firmeza da sua fé? Hoje Jesus te chama, hoje Jesus te convida, hoje Ele é seu advogado, amanhã Ele pode ser o seu juiz. E aí, por que não hoje? Por que não hoje? Porque você tem que resolver aquele problema, tem que acertar aquela situação. A palavra disse: hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Há alguém? Levante a sua mão, eu quero orar com você se há alguém. Quero falar também com a igreja. Porventura há alguém em nosso meio desviado, enfraquecido na fé, muito mais parecido com os filhos e as filhas dos homens, com desejos carnais descontrolados, com aparência de pecado estampada no rosto, mas você não quer ficar assim, você quer ficar com Jesus. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar você. Quem nesta noite precisa fazer um concerto com Jesus? Quem nesta noite
precisa voltar para Jesus, dizer: Senhor, eu quero me consagrar mais. Senhor, eu quero viver melhor para o Senhor. Há alguém da igreja, você que está aqui, sentado no banco, ouvindo esta palavra, precisa de consagração, precisa de arrependimento, precisa deixar um pecado, precisa abandonar alguma coisa. Jesus está te chamando. Vem com Jesus. Vem para Jesus. Amém, meu irmão que está aqui, confirmando, reconfirmando a sua fé, a sua salvação em Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Você que está aí na internet, você pode fazer sua decisão por Jesus. Você pode se ajoelhar aí diante do seu computador e dizer: Jesus, eu quero entrar no seu barco, eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode repetir comigo a oração que eu vou convidar essas pessoas que estão aqui para fazer comigo. Você que veio aqui na frente, o Senhor vem confirmar a sua salvação. Diga comigo em voz alta, diga: Senhor Jesus, eu quero neste momento entregar a minha vida a Ti. Quero entregar o meu coração a Ti. Eu abro a minha vida nas Tuas mãos. E confesso, preciso de Ti. Entra em mim. Me cura, me sara, me liberta, me dá a Tua salvação, porque eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, eu oro por estes, eu oro por aqueles que na internet fizeram a sua oração entregando sua vida a Jesus. Muito obrigado, sustenta-os no barco do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Aleluia. Vocês podem acompanhar essas duas pessoas que estão de colete, e eles vão anotar o seu nome, vão orar por você. Pode assentar, meu irmão.